O papel do homem e da mulher no casamento. Você já se perguntou o que realmente significa ser um bom marido aos olhos de Deus? Ou o que a Bíblia espera de uma esposa que deseja agradar ao Senhor? Será que, em tempos de tanta confusão sobre identidade, liderança e igualdade, ainda existe um modelo divino para o casamento? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na Palavra de Deus para entender qual é o papel do homem e da mulher no casamento. E já te aviso, essa não será uma mensagem confortável, mas será libertadora. Ao final deste vídeo, você não terá apenas respostas, você terá um chamado para viver o casamento segundo o reino de Deus. Para entender o papel do homem no casamento, precisamos retornar ao princípio. Gênesis. Antes mesmo da queda, antes do pecado, existia um modelo. Em Gênesis 2:15, lemos: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse versículo, tão simples, já carrega a essência do chamado masculino: cultivar e guardar. Isso envolve trabalho, proteção, liderança espiritual. Deus deu ao homem iniciativa, responsabilidade e propósito. O homem foi criado para ser aquele que dá direção ao ambiente ao seu redor, e isso inclui sua casa e sua esposa. E veja, Deus deu essa missão antes da mulher ser criada. O que isso revela? Que o homem foi chamado a liderar, sim, mas uma liderança baseada em serviço e preparo prévio. O homem é responsável por criar um ambiente seguro, fértil e espiritual para a mulher florescer. Liderança que ama, não que impõe. Essa liderança, porém, não é autoritária. O padrão divino é completamente diferente do padrão do mundo. Em Efésios 5:25, Paulo escreve: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está o modelo máximo do marido, Jesus, como Cristo ama a igreja, com um amor sacrificial, incondicional e protetor. Vamos aprofundar. Cristo não esperou perfeição da igreja para amá-la. Cristo não impôs medo, mas ofereceu segurança. Cristo se entregou totalmente, mesmo sendo rejeitado muitas vezes. Aplicação prática. Isso significa que o homem deve amar a esposa mesmo nos dias em que ela estiver difícil, servir mesmo quando estiver cansado, manter-se fiel emocional e espiritualmente, mesmo quando não for retribuído. Amar como Cristo é morrer para o orgulho todos os dias. É colocar a esposa acima das próprias vontades. É dizer: eu cuido de você, mesmo quando estou lutando internamente. Sacerdócio masculino, autoridade espiritual e responsabilidade eterna. O homem não é apenas o líder visível da casa, ele é também o sacerdote invisível dela. Em 1 Pedro 3:7, lemos: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Esse versículo carrega um peso espiritual tremendo. Vamos decodificar. Com entendimento. Conhecer as emoções, ciclos e necessidades da esposa. Não é ignorância espiritual nem insensibilidade emocional. Dando honra. Reconhecendo seu valor, respeitando suas emoções e limitações. Vaso mais frágil não significa inferioridade. Significa que a mulher foi criada com uma sensibilidade emocional e espiritual diferente e deve ser tratada com carinho, não com dureza. E o mais sério, se você falha nesse cuidado, suas orações são interrompidas. Aplicação prática. Homem, se suas orações parecem travadas, se o céu parece fechado sobre sua casa, antes de culpar o diabo, olhe como você tem tratado sua esposa. Você tem escutado ou só dado ordens? Você intercede por ela em oração ou exige que ela mude? Você a honra em público ou a corrige diante dos outros? O que significa cultivar e guardar hoje? No Éden, o homem foi chamado para cultivar e guardar. Hoje, isso significa cultivar a espiritualidade da família,
ler a palavra com a esposa, conduzir momentos de oração, liderar com o exemplo, guardar o coração da esposa, protegê-la de palavras duras, de críticas externas, da solidão emocional. Cultivar o romantismo, investir tempo, ouvir com atenção, planejar gestos simples que renovam o amor. Guardar a aliança, não flertar com outras mulheres, nem no olhar, nem nas redes sociais, nem nas conversas. Homem que não protege seu lar espiritualmente está abrindo brechas espirituais para o inimigo atuar. A maior batalha do homem casado é contra o próprio orgulho. É difícil pedir perdão. É difícil reconhecer erros. É difícil ceder. Mas em Efésios 5:28 temos mais um princípio. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? Seu casamento não é um campo de disputa. Ferir sua esposa é ferir a si mesmo. Amar sua esposa é construir sua própria saúde emocional e espiritual. Aplicação prática. Quando você trata sua esposa com paciência, seu próprio coração se torna mais pacífico. Quando você a levanta com palavras de afirmação, sua casa se torna mais leve. Quando você demonstra amor intencionalmente, Deus honra seu lar com paz e provisão. Colossenses 3:19. O veneno silencioso da amargura, vós, maridos, amai a vossa mulher, e não a trateis com amargura. A amargura é o câncer silencioso dos casamentos. Ela não grita, ela esfria. Ela entra quando o homem deixa de comunicar, deixa de se importar, deixa de demonstrar. Aplicação prática. Não acumule ressentimentos, fale com sabedoria. Não guarde mágoas pequenas, resolva-as com maturidade. Não deixe o silêncio virar rotina, traga leveza com humor, toque, atenção. Transformação diária começa com decisões pequenas. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: eu não sou esse homem, eu falhei demais. Mas a graça de Deus não exige um passado limpo, exige um coração disposto. Comece com um pedido de perdão, com uma oração sincera, com um "eu te amo" inesperado. Pequenas sementes de humildade geram grandes frutos de restauração. Ser homem, segundo Deus, é ter a força para proteger, a humildade para servir, a coragem para amar e a sabedoria para liderar. O verdadeiro líder da casa é aquele que ora com a esposa antes de tentar corrigi-la. É aquele que jejua pelos filhos antes de reclamar do comportamento deles. É aquele que ama como Cristo, mesmo quando não é amado de volta. E agora que entendemos o chamado do homem, vem a parte que completa esse plano, o papel da mulher no casamento. Se o homem foi chamado a representar Cristo, a mulher foi chamada a representar a igreja. E é essa missão, sutil e gloriosa, que vamos desvendar a seguir. Se o homem foi chamado a amar como Cristo, liderar com humildade e proteger com fé, então a mulher foi chamada a responder como a igreja, com honra, edificação e sabedoria espiritual. Agora é hora de olharmos para esse papel, muitas vezes mal compreendido, mas absolutamente essencial no plano de Deus para o casamento. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus nunca diminuiu a mulher. Desde o início, Ele a criou com honra, dignidade e função espiritual única. Em Gênesis 2:28, o próprio Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea para ele." Vamos aprofundar. Auxiliadora não significa inferior. Significa parceira complementar. Essa mesma palavra, ezer, no hebraico, é usada para Deus quando Ele ajuda o seu povo. Idônea quer dizer adequada, alinhada, sábia, para corresponder à missão do marido. Deus fez a mulher como resposta a uma necessidade do homem, mas isso não a torna menos importante, a torna essencial. A mulher virtuosa, mais do que uma dona de casa. Em Provérbios 31:10, o texto declara: "Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis." A palavra virtuosa
aqui no hebraico, é chayil, que também pode significar força, coragem, nobreza. Essa mulher é guerreira espiritual, administradora, cuidadora, intercessora. Ela não é passiva, ela não é invisível. Ela é a coluna que sustenta o lar, mesmo quando ninguém vê. Aplicação prática. A mulher virtuosa acorda antes dos outros, ora em silêncio, organiza, orienta, inspira. Ela não é perfeita, mas é intencional. Ela tem consciência de que seu comportamento estabelece a atmosfera espiritual do lar. A mulher edifica com sabedoria ou destrói com palavras. Provérbios 14, 1 nos entrega um alerta. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Aqui, a palavra nos revela um princípio invisível. A construção do lar é responsabilidade espiritual da mulher. A mulher sábia fala com equilíbrio. Sabe o momento de silenciar para preservar a paz. Usa a palavra para edificar, não para manipular. Mas a insensata grita, ironiza, humilha. Reage com ira e não com discernimento. Derruba a harmonia com palavras impensadas. Aplicação prática. Ao invés de cobrar, ore primeiro. Ao invés de ferir com palavras, use o silêncio como oração. Edificar é um processo contínuo. Exige intencionalidade e domínio próprio. Submissão bíblica. Um ato de fé, não de fraqueza. Um dos conceitos mais distorcidos das Escrituras é a submissão. Em Efésios 5:22 a 23, Paulo escreve: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Esse texto não fala de servidão, mas de ordem espiritual. A submissão aqui é uma resposta voluntária de fé e confiança, não medo ou opressão. Submissão bíblica é reconhecer o papel espiritual do marido, mesmo quando ele ainda está em crescimento. É confiar mais em Deus do que no comportamento momentâneo do cônjuge. É uma mulher posicionada em oração, intercessão e apoio, mesmo quando as emoções querem outra coisa. Aplicação prática. Não é se calar diante de injustiças, mas escolher lutar da forma certa, no espírito. É apoiar com palavras, mas corrigir com sabedoria. É escolher a paz acima da última palavra. A intercessora silenciosa que move o céu. Em 1 Pedro 3, 1 a 2, encontramos uma chave profunda. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pedro está dizendo que o testemunho silencioso de uma esposa pode converter o coração do marido. Isso é poder. Isso é influência espiritual real. Muitas vezes, queremos convencer com lógica, com gritos, com comparações. Mas Deus está dizendo: deixe que o seu comportamento fale por você. O céu ouvirá suas orações, e o Espírito Santo fará o que só Ele pode fazer. Aplicação prática. Ao invés de tentar mudar o marido, interceda por ele com constância. Crie um ambiente onde ele se sinta amado e não acusado. Declare as promessas de Deus sobre ele, mesmo quando ele parecer distante. Beleza interior. O adorno que agrada a Deus continua em 1 Pedro 3, 3 a 4. O enfeite delas não seja o exterior, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Deus está dizendo que o que realmente chama a atenção dele não é a roupa, a maquiagem, o status, mas o coração alinhado com o céu. Espírito manso e quieto não é ausência de opinião, é presença de equilíbrio, é domínio emocional, é descanso em Deus. Aplicação prática. Não abra discussões quando estiver emocionalmente desequilibrada. Não viva para impressionar o mundo. Viva para agradar ao Senhor. Cuide do interior com a mesma dedicação que cuida da aparência. O Ministério da Mulher no Lar, Tito 2:4 a 5, Paulo orienta: para que ensinem as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa,
para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Esse texto mostra que a mulher tem uma missão de ensino espiritual e prático. É responsável por formar o ambiente emocional e moral da família. Deve ser referência para outras mulheres. Aplicação prática. Ensine com exemplo, não só com palavras. Traga ordem, doçura e direção para o lar. Seja voz de sabedoria para as próximas gerações. Aplicações diárias para a mulher segundo Deus. Ao acordar, ore pela paz do lar e pela sabedoria no falar. Ao falar com o marido, use palavras que levantam, não que cobram. Ao educar os filhos, firmeza com amor e constância. Ao enfrentar crises, lembre-se que você é uma coluna e Deus é o fundamento. Gatilhos espirituais de transformação. 1. Autoridade silenciosa. O céu se move quando a mulher ora, segundo a atmosfera do lar. O ambiente emocional da casa começa no coração da esposa. Terceira, modelagem espiritual. Os filhos aprendem mais com o que veem a mãe fazer do que com o que ouvem. Ser esposa não é uma posição fraca, é uma posição estratégica. Você é a guardiã espiritual da sua casa. A mulher segundo Deus tem voz no céu, influência no marido e legado nos filhos. Moral da história. Quando o homem ama como Cristo e a mulher responde como a igreja, o lar se transforma em um altar. Deus não quer apenas lares felizes, Ele quer lares santos. E isso começa por você. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido, de verdade, a se inscrever no canal. Estamos começando agora, e cada nova inscrição é um gesto de apoio que nos fortalece a continuar espalhando a palavra de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e vamos juntos edificar lares com propósito, fé e amor. Nos comentários, escreva: "Quero viver o plano de Deus no meu casamento." E continue com a gente. Temos muito mais para revelar sobre o propósito eterno de Deus para a sua família.